antes de falar de tratamento e de falar de transtorno de espectro de autismo, a gente tem que falar um pouquinho também do que é o desenvolvimento normal. Porque a gente fica pai e mãe, a gente nem sabe o que é o desenvolvimento normal, que a gente não vai na escola para aprender. Então, quero falar um pouquinho disso e também falar que cada criança é um indivíduo separado. Os que eu vou usar aqui são baseados em estudos científicos. Esse é um slide é um gráfico que eu não gosto de falar muito de gráfico, mas dá para. Aqui mostra como uma criança de 2 anos tem a maior facilidade com flexibilidade do cérebro mudar e que tem menos esforço. Então, eu vou pensar como eu, por exemplo, se eu quero aprender uma outra língua há 2 anos, é mais fácil e tem menos esforço. Se eu estou aqui nessa fase, é muito difícil aprender uma nova língua e o meu esforço, né, vai ser muito maior. A mesma coisa com crianças bem pequenininhas que estão aprendendo habilidades. E o que eu quero que vocês gravem, e eu até esqueci de falar, se vocês quiserem mandar, se tiver um pedaço de papel, quiser mandar mensagem para cá ou alguma pergunta, pode mandar, porque eu tenho um tempo muito limitado, mas eu quero responder para quem mandar para cá. Tá? Então, o que acontece? É nessa fase que nós vamos conversar, nessa fase assim no comecinho. E para vocês verem como o cérebro desenvolve tão rapidamente. Aqui eu tenho um vídeo que é do mesmo centro na Harvard, que mostra como que o cérebro se desenvolve. E eu não tenho Wi-Fi, a não sei que eu possa tentar, eu não tenho Wi-Fi, desculpe. E vocês têm isso no seu handle, na cópia para vocês, e vocês vão ver como o cérebro se multiplica no primeiro ano de vida e as conexões quadruplicam. Tá? E eu queria que vocês vissem esse vídeo, o comecinho dele, porque mostra como cada segundo, cada minuto, cada dia vale. Isso que é tão importante na intervenção com crianças ou com nenezinhos que já estão começando a apresentar qualquer tipo de dificuldade. Aqui é um outro vídeo que mostra como a interação começa bem no começo da vida. Tá ruim. Alô? Alô, tá. Como a interação entre cuidadores e o nenê começa muito no comecinho da vida. E cada segundo que uma criança está trocando com a mãe, ou com o pai, com o cuidador, é um segundo de aprendizagem. Então, veja bem o que eu escrevi aqui. Nós aprendemos o que olhamos e fixamos com os nossos olhos. Isso é extremamente importante. Então, a gente tem uma tendência genética a se apaixonar, a olhar, a sentir, a cheirar o cuidador ou a cuidadora. E agora eu gostaria de falar um pouquinho do desenvolvimento da linguagem, que, na verdade, vem de uma das universidades de São Paulo, eu sou paulista, né? E como é que ela se desenvolve, a linguagem verbal, né? Ou quase verbal? Tem o choro e os gritinhos, depois tem uns sons que a criança começa a fazer e imita também. Balbuciar, apontando com intenção, né? E esse aos 8 meses. E nesse ponto é muito importante, porque a criança começa a apontar com intenção, começa a mandar beijinho e dar tchau, tchau. Então, essa é uma linguagem já não verbal, mas com intenção, que é o que a gente chama de linguagem, né? Usar qualquer gesto ou som com uma intenção. Dos 10 aos 14 meses, a criança já usa uma palavra com vários sentidos, tipo mamá, para mamãe, para outras coisas como colo.
E aí vai aumentando o número de palavras, 50 palavras. Aí, com 24 meses, o número de palavras é uma explosão de palavras, 400 palavras. E aí começa a conectar duas palavras, de novo, sabe, no escorregador de novo, ou leu de novo o mesmo livro, pega mais, quer mais. Nesse momento é muito importante marcar. Por quê? Porque vocês sabem como está o desenvolvimento da linguagem da criança e da fala e linguagem, que é importante diferenciar. E é nesse momento que vocês vão falar com o pediatra ou a pediatra, se tiverem alguma preocupação. Tem outras áreas de desenvolvimento também, que é social, emocional, cognitivo e sensorial. Eu poderia falar sobre isso, mas o nosso foco é saber o que seria desviado do desenvolvimento típico, né? E quando a criança está na pré-escola, que alguns de vocês me falaram que tem algumas crianças abaixo de 5 anos, se a criança começa a mostrar dificuldade de trocar de brincadeira, ou sair do parquinho, voltar para a sala, sensorial, as coisas sensoriais, tipo comida, ou a etiqueta, uma coisa assim, ao ponto de se limitar a participar do dia a dia da pré-escola, então essa criança já ela está sendo prejudicada por vários sintomas. Não significa que ela tem autismo. Então, o transtorno do espectro de autismo, a grande mudança, eu acho que vocês tiveram essa palestra hoje de manhã, do Dr. Volkmark, que falou das mudanças dos diagnósticos, né? Então, agora é particularmente 2 categorias, tá? E tem dificuldade de comunicação e interação social e a presença de comportamentos e interesses repetitivos. Mas a parte sensorial também é muito importante e está sendo também considerada. Se não é considerada no diagnóstico, nós temos que conversar com vocês, pais, sobre isso, porque é uma das áreas de maior dificuldade dessas crianças que criam uma série de dificuldades de comportamento. Eu acho que eu vou passar desse slide, porque vocês já viram hoje de manhã, mas o que eu sei é que tem um estudo aqui no Brasil que foi feito, que apesar das mães, eu vou usar mães, porque a maioria são as mães que levam no pediatra, terem dificuldades com crianças aos 2 anos, que talvez fosse levar a um diagnóstico precoce de alguma dificuldade, só aos 4 anos que elas são diagnosticadas. E, infelizmente, essa é a realidade. Por isso que no Brasil há novas leis onde o pediatra ou a pediatra tem que fazer uma triagem para o transtorno de autismo. Agora, o que eu gostaria de falar um pouquinho é como a pesquisa está mudando em relação a uma identificação precoce. Então, para quem vai ter outros filhinhos ou tem filhos que são nenês, essa é uma pesquisa super importante que foi feita na Yale, pelo Dr. Jones e a McLean. O McLean é brasileiro de origem, estava na Yale e foi agora para Atlanta. E o que eu quero mostrar para vocês, que isso é meio complicado, mas se vocês forem ver aqui o foco na boca e num objeto versus o foco no olho. Crianças com até 2 meses, assim, elas não mostram diferença nenhuma das crianças que depois vão desenvolver autismo e as crianças que vão ser típicas. Só que depois dos 2 meses, as crianças que mais tarde desenvolvem autismo ficam olhando, não ficam olhando para o olho, ficam olhando para a boca e diminui muito o contato visual. Lembra que eu falei para vocês como é importante o contato visual? A criança aprende a se relacionar, aquela troca. E é isso que foi descoberto. O que eles usaram nesse estudo, nós não podemos usar num consultório médico, que é uma máquina, a criança é colocada num assentozinho com uma câmera que mostra onde estão os olhos da criança.
Só que a gente pode aprender que existe uma janela de oportunidade para uma intervenção bem precoce. Então, eu vi uma série, acho que tinha uns 20 neuropediatras na hora de almoço, e pediatras, espero que estejam aqui também, que são vocês que vão, na verdade, fazer essa triagem, os pediatras e neuropediatras também. Então, essa é um gráfico que da Instituto de Pediatria, né? O Dr. Milton Genes me passou, que foi publicado agora em abril de 2019. E é um sumário muito bom do que vocês, como pais, como agentes de mudança e agentes de, né, vocês tomam conta dos seus filhos, para vocês terem uma ideia quando é a hora de chegar no pediatra, na pediatra, botar o pé e falar: eu preciso de mais intervenção, eu preciso de mais avaliação para saber que intervenções devem ser feitas. Então, qualquer momento que a criança perde qualquer habilidade que já tinha, tem que ir direto ver já um especialista, neuropediatra ou pediatra. E essas são as marcas que vocês até fiz uma cópia para vocês terem, mandei eletronicamente, para vocês terem quando colocarem numa pastinha ou então no seu computador, numa pastinha no computador, tá? E é muito importante. Tem vários outros sinais que eu acho importante, que se você chama a criança e a criança não responde, então você pensa, minha criança está surda, e tem que ter a avaliação de outras áreas também, mas é sempre importante conversar com a pessoa que está tratando. Então, vocês vão na pediatra, né? E agora, essa lei de 2017 é obrigatória a aplicação de um instrumento para crianças até os 18 meses de vida. Então, lembrem isso para que vocês passem essa palavra para frente para outras pessoas que estão nessa conferência também. Então, uma lei no Brasil que é muito bom. Que se tem se nessa primeira triagem tem algum problema, então a criança deve ser examinada mais para frente, mas alguns pediatras falam, não, volta daqui a 3 meses. Não voltem daqui a 3 meses, é agora. Vamos começar a fazer intervenção agora. Por quê? Vocês devem estar respondendo já. Lembra que eu mostrei aquele gráfico? E como cada dia conta, é muito importante, tá? Ter um diagnóstico, nem que seja de autismo ainda, que seja de alguma dificuldade de desenvolvimento, para que tenham vários pares de olhos de profissionais acompanhando seu nenê e criança. Esse é o questionário que é usado pelos pediatras, que foi traduzido e adaptado em Portugal, mas aqui no Brasil. E algumas perguntas que estão nesse questionário. E eu estou indo rapidamente, porque eu quero responder algumas perguntas de vocês, pais de crianças mais velhas. E o fato que uma criança vai ter um resultado positivo nesse questionário não significa que essa criança tem autismo, tá? É muito importante ter o transtorno de autismo. Significa que precisa continuar uma avaliação dessa criança. Tá? Mais tarde, quando a criança... Já falei para vocês, né, que a gente precisa ter uma série de profissionais trabalhando, mas aí é que eu vou entrar na parte dos pais. Vocês, como pais, vocês podem levar a sua criança para várias terapias. Mas aí vocês vão para casa, essa criança está com vocês pelo menos 10 horas a mais do que está com a terapeuta ou terapeuta. Por isso que vocês devem observar e aprender. E é esse o modelo que eu queria apresentar para vocês, para as crianças mais velhas também. No segundo ano de vida, os sintomas de transtorno de espectro de autismo ficam mais evidentes, né? Que é uma criança que está montando. E daí? Toda criança gosta de montar, né? Mas, se essa criança está montando ao custo de não interagir com outras crianças ou com os pais, ou de escutar um barulho, pode cair canivete, como a gente fala aqui, né? E ela continua fazendo a mesma coisa, tá?
Aqui também é um vídeo que eu queria apresentar, só que esse vídeo é de 9 minutos, e eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. Para mim, a melhor representação de como reconhecer uma criança pequenininha mostrando sinais de transtorno de espectro de autismo. Agora, eu quero parar um pouquinho aqui, porque isso vai aplicar para vocês que são mães e pais de crianças mais velhas. Se existe uma forma de tentar sumariar quais são as dificuldades básicas de uma criança com um transtorno de espectro de autismo e quais são os sintomas, está bem sumariado aqui. Não fui eu que escrevi isso, foi o James Copeland, que é da Filadélfia. Uma criança que tem rigidez cognitiva precisa tomar do mesmo copinho azul, ou precisa da mesma camiseta, ou só quer comer macarrão com manteiga, ou só quer ir para a cama depois de fazer isso, isso, isso. É o que acontece com vocês? E o que acontece se vocês quebram essa rotina? O mundo acabou, tá certo? O fato que vocês podem entender que isso vem de uma rigidez cognitiva é muito importante. Não significa que vocês vão fazer tudo o que a sua criança quer, mas vocês vão compreender a sua criança e vão ver de onde aquela irritabilidade vem, tá? E aqueles ataques de birra, tá? A outra parte é o estereotipo também, é um sintoma da rigidez cognitiva. Não é necessariamente linear esse relacionamento, porque, por exemplo, o regulamento anormal da atenção é o quê? A perseveração da criança fica fazendo a mesma coisa, está hiperfocada e está desatenta para o resto. Imagina uma criança na sala de aula, imagina uma criança no meio do restaurante aqui, fica focada numa coisa só. E lembra aquele slide que eu mostrei para vocês? A criança que não recebeu intervenção como nenê, ela então está... Não é só isso, né? Não significa que vai mudar. Mas a criança que está mais prestando atenção para os objetos, por exemplo, uma privada, a água que fica virando, né? Ou então uma luz, a criança fica prestando atenção na luz, nas fontes. E o que acontece, porque essa criança tem isso, então ela persevera e ela tem desatenção na sala de aula. Saber que uma criança com TEA tem desatenção na aula é algo, mas como nós vamos fazer para desenvolver intervenções para que ela regule essa atenção um pouquinho mais? O regulamento anormal de excitação e também tem um pouquinho de emoção, né? Ou a criança é super agitada ou ela é letárgica. E tem uma fonte. E o sono é algo que vocês sabem que é muito difícil, né? A criança tem várias dificuldades de sono. Isso provoca irritação nos pais, nos irmãos, em todo mundo. E o processo sensorial, que é algo que dá muita complicação comportamental. Eu queria que vocês começassem a pensar nos seus filhos e começassem a ver, lembrar, talvez, do que vocês acham que foi dado a uma dessas dificuldades, que foi um comportamento de birra. Porque, às vezes, a birra pode vir por vários motivos. Está fazendo sentido isso? Eu queria um pouquinho de feedback. Alguém acha que está batendo com... Tá, obrigada. Por exemplo, aqui é um menino que a mãe deu uma balinha, caiu a bala no asfalto e amassou a bala. Ele queria que a bala tivesse perfeita. Ele se jogou no chão e bateu a cabeça no asfalto. Então, isso tem a ver com a rigidez cognitiva e ele teve um ataque de birra por causa disso, tá? Então, a questão sensorial do transtorno de espectro de autismo tem muitas áreas, né, que a gente trabalha com intervenção, baixa energia ou muita energia, o tato e movimento, a criança não gosta de ser tocada, a criança toca demais, a parte gustativa, crianças têm que ter intervenção para serem expostas a mais comidas, a variedade de comidas, e algumas com dificuldade de engolir. E todas essas áreas precisam ter uma intervenção.
E vocês são os coordenadores disso, né? O que a gente trata antes? E agora eu tenho esse slide porque eu falei que é precoce. Eu peguei 2 fotos de crianças mamando, só que hoje em dia, infelizmente, a mãe às vezes está com o telefone, então não está tendo contato visual com a criança, não é? Infelizmente. Mas esse é um momento muito especial. Então, eu queria que vocês pensassem agora, escrevessem no pedaço de papel, se vocês quiserem, qual é a área de todas essas que eu mencionei que a sua criança tem a maior dificuldade? Porque é um transtorno de espectro de autismo. Tem muitos sintomas. E a gente não pode falar só de uma intervenção. Tá? Então, pensem nisso e comece a pensar qual seria a intervenção que vocês gostariam de ter, ou que tipo, para qual o problema, o comportamento específico. Então, para a intervenção de pré-escolares e nenês, que é essa apresentação, mas eu estou vendo que há muito mais pais de crianças mais velhas, todas essas técnicas, o ABA já está sendo usado aqui há muito tempo, os PECs, e terapia de integração social, que terapeutas ocupacionais geralmente fazem. E a Floor Time é uma terapia para crianças e mães, pais, as crianças com autismo, já de muitos anos atrás. E essa terapia de interação de pais e crianças, ou pais e filhos, é algo que foi desenvolvido há alguns anos atrás. E eu aprendi a técnica, fui licenciada para usar essa técnica. E eu acho que é bem interessante falar disso com vocês, porque é algo novo e que ainda não foi introduzido em muitos países. Aqui é uma figura que eu coloquei no meu livro de TDAH, que os pais têm que cuidar de si antes de cuidar da criança. Isso é muito importante para vocês, porque eu estou falando com vocês, eu não estou dando uma aula, eu estou conversando com vocês. Se vocês não colocarem a sua máscara, vocês não vão ter oxigênio para os seus filhos. E nós sabemos que existe muito conflito, cria muito conflito no casal, muito desentendimento na família, e vocês precisam ter o seu tempo para si. Eu precisava falar disso com vocês. Vocês precisam também ter a identidade de vocês, que não é só serem mãe e pai de autista, ou irmão de uma criança com autismo. Vocês são mais do que isso, para desenvolver mais do que isso. Hoje vocês estão aqui nesse papel que é super importante. E eu não sei se vocês conhecem aquela história Bem-vindo à Holanda. Conhecem? Tá, é um casal que ia com a família para Itália, acaba indo para a Holanda, e todos os passos de aceitamento, de luta, e depois de raiva e aceitamento, né, dessa condição. Agora vamos passar para aquela outra parte que pode ser também aplicada para a criança de qualquer idade, adulto. O tratamento deve ser feito, como a gente falou, multidisciplinar, vocês vão escutar isso o tempo todo, mas precisa ser muito transparente. Se vocês estão fazendo um tratamento ABA, precisa ter o objetivo, quais são os comportamentos que nós vamos aumentar, que são desejáveis, e diminuir. Por exemplo, queremos eliminar o comportamento de bater na mãe. Queremos aumentar o comportamento de usar símbolos para se comunicar. Quantos? No final de 2 meses, a criança vai usar quantos? 10 símbolos. É muito importante, toda a terapia que vocês levarem aos seus filhos, para vocês saberem qual é o objetivo, e que todo mundo sente junto para conversar. E se vocês têm um médico ou uma médica que estão coordenando isso, seja um psiquiatra, neurologista, pediatra, ou o que for, que vocês tenham essa pessoa que receba todos os relatórios também. Eu não sei, é comum fazer isso aqui, ter uma reunião todo mundo, ou vocês receberem os objetivos claramente? Mais ou menos. Eu estou escutando o pessoal da frente, mas vocês podem e tal, tá? Mais ou menos não. Então,
sem colocar muita pressão em vocês, eu gostaria que vocês, quando chegarem para psicóloga, quando chegarem para terapeuta ocupacional ou a qualquer terapeuta, que vocês perguntem qual é o objetivo, bem transparente, e que todo mundo saiba disso. Tá? E aí a gente senta depois de 2 meses e vamos avaliar novamente. Então, a terapia de interação entre pais e filhos, que é Parent-Child Interaction Therapy, foi criada de uma forma bem empírica também. E todos os objetivos são bastante claros. E nós fazemos, a gente tem um questionário que a gente usa toda vez que nos encontramos, em que os pais são os terapeutas. Eu estou atrás de um vidro, eu estou observando os pais se interagirem com a criança, só que uma criança menor eu estou na mesma sala, porque não precisa, e os pais é que vão usar as habilidades que eles vão aprendendo com a terapeuta para interagir com seus filhos. Essa terapia foi desenvolvida, no começo, para crianças com transtorno de desafio e de oposição, e com problemas de comportamento, só que estão sendo usadas para o TEA e também para a ansiedade e mutismo seletivo, que é outra área que eu trato. Então, o que começa é, os pais aprendem as habilidades de como interagir com a criança para aumentar os comportamentos desejáveis da criança. Então, o que nós fazemos é, vocês sentam na frente da sua criança, se a sua criança é pequenininha, senta no chão para ter o contato visual, e observa a criança, e como eu falei aqui com o urso, segue a criança. Não fala para a criança o que fazer. Tem que ser um momento especial, então tira tudo que poderia gerar um comportamento inapropriado. Então, vocês podem começar elogiando a criança que está botando os blocos um acima do outro. Eu gosto do jeito que você está colocando os blocos. Faz um elogio específico. Se é uma criança que desenha, em vez de falar, eu gosto do desenho que você fez, falar, eu gosto do desenho, ou que desenho bonito, põe ação na própria criança. Então, fala, eu gosto do desenho que você fez. Isso porque a criança sente que está escutando. Eu não sei qual o nível de severidade, né, do autismo de várias crianças que vocês estão representando aqui hoje, mas se a criança entende isso, se a criança não entende necessariamente, a criança escuta o tom da sua voz e tem aquela troca. Tá? Então, a parte de refletir é, se a criança fala qualquer coisa, mesmo um som, você fala o som e depois o som que você acha que a criança quer dizer. Se a criança fala mamá e tem 4 anos e quer falar mamãe, fala, mamá, mamãe. Obrigado por falar mamãe. Então, vocês estão elogiando que a criança falou alguma coisa. Faz sentido isso? É muito importante isso. Eu também dei para vocês eu mandei eletronicamente mais exemplos disso e por que a gente usa essas habilidades. Tá? Se a criança não está usando linguagem verbal, imite tudo que a criança está fazendo. Imite e sempre fica no campo visual dessa criança. E, claro, mostra entusiasmo. Né? O que nós não fazemos com uma criança, quando nós estamos naquele momento especial, não é quando você tem que ir para a escola, pega o casaco, não sei o quê, põe o sapato, não é nada disso. Mas quando vocês estão naquele momento especial com essa criança, que eu digo que seriam 10 minutos por dia, cada um dos pais, não dê comandos. Fala, vamos brincar disso agora. Deixa a criança escolher, mas limitado o ambiente, o que vai brincar. Não façam perguntas, porque vocês sabem que a criança provavelmente não vai responder, e a gente não critica e tudo mais. A gente ignora qualquer comportamento que podemos ignorar. Se a criança jogou uma coisa para trás, e não é algo que é muito difícil de lidar, ignora e começa a brincar você com algo.
e ver se a criança vai te guiar. Eu quero saber se vocês acham que isso faz sentido para as crianças que vocês têm. Levanta a mão quem acha que está podendo absorver alguma coisa sobre isso. Legal. Então, esse é um caso muito especial, porque esse menino ele foi diagnosticado com transtorno de espectro de autismo. A mãe está numa cadeira de rodas, ela tem uma condição neurológica que ela está perdendo os movimentos, como vocês podem ver. E aqui é a avó, que é a avó paterna, que ajuda a cuidar do menino. Em uma sessão, nós conseguimos que ele... Nós ignoramos o comportamento inapropriado dele. Ele queria aquela cestinha. E ele era fissurado no Thomas, né? E nós apresentamos outro brinquedo e outra brincadeira. Ele teve a maior dificuldade. Então, essa mãe tem muita dificuldade com ele, porque ela não pode movê-lo e nada. Ela está numa cadeira de rodas o tempo todo. E o que eles faziam muito, inclusive a avó, eles repetiam a mesma coisa. Antônio, 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 Antônio. E nós não podemos fazer isso. Se a gente dá um comando, a gente deve esperar para uma criança responder. E se a criança não responde, a gente vai para outro ponto. Não pode ficar respondendo, porque a gente está só reforçando chamar a criança, ela não responder. Então, aqui eu estou brincando, e olha, agora ele está, dá para ver, ele está entrando na brincadeira. Aí eu esperei ele me falar, posso ter por favor? Antes ele pediu uma palavra, depois nós treinamos ele falar 2, e aí depois treinamos ele falar mais palavras. E esse era um menino que só fazia sons para conseguir o que ele queria, e aos poucos, com a fonoaudiologia e todas as terapias, e a terapia dos pais. Por quê? A mãe, o pai e a avó. Eles estão com ele o tempo todo, e essa avó está com ele junto com a mãe, porque ela precisa de ajuda. Então, aqui ele está interagindo agora. Tá? E eu só dou algo para ele, eu falo para os pais, nada vem de graça. Você só dá se a criança olha para você. Se a criança não pode falar ainda, ponha no seu campo visual a massinha, que é o que ele queria, e a criança olha para você, aí você elogia. Obrigada por olhar para mim. Eu adoro quando você olha para mim. Meu coração fica tão feliz. A criança pode entender o que você está falando ou não, mas isso é super importante, tá? Aqui, mais ou menos nos 5 minutos, ele já está falando em sentenças. E aquela de dar, servir e receber, que é o que vocês vão ver naquele vídeo que eu não pude mostrar para vocês. E a gente usa os objetos atraentes às crianças. Quantos de vocês têm um filho ou uma filha que só quer brincar com a mesma coisa o tempo todo? Levanta a mão, por favor. Tá. Eu não sei se eu não estou vendo do outro lado, mas tem mais aqui do que lá. Então, começa pelo Thomas, e aí vocês esticam como se fosse um elástico. Eu tinha um menino que só queria desenhar esqueleto na pré-escola. Aí chamaram os pais, falam, meu Deus, esse menino só está fazendo isso, qual o problema dele, porque ele está vendo osso em casa? Não, o menino ele gostava de pirata. Daí o que aconteceu? Eu trouxe um esqueleto, o osso do médico que me passou, ele foi na biblioteca, começou a olhar outras coisas, e depois ele aumentou o interesse dele. Aqui esse menino com o pai. Então, eu estou mostrando para você essas caixinhas de Thomas que eu tenho, elas já eram. As caixinhas só estão lá para brincar com a girafa. E nessa brincadeira com a girafa, vai da mãe para ele, para mim. Nós estamos revezando, que é algo que a criança com transtorno de espectro de autismo também precisa ser exposta, porque naturalmente a criança não vai fazer, correto? Estou perguntando para vocês, está certo? Muito importante. E aqui é isso, e depois ele ganhou pipoca, né? Porque ele pediu pipoca e pediu, posso comer pipoca, por favor? Yay!
Aí eu fiz pipoca. Tá? Então, eu falo para ele como ele tem que revezar, ele tem que compartilhar com a mãe, e o pai vai compartilhar com a mãe dele. Tá? Fazendo um modelamento disso. Então, basicamente, porque eu não mostrei os vídeos para vocês, a gente tem um pouquinho de tempo, eu não sei se tem ou não, mas eu queria dizer, primeiro, vocês têm que realmente tomar conta de si, tá? E tomar conta de separar a sua identidade um pouquinho também, para vocês terem mais energia. Segundo, é muito importante que cada momento vale, mas vocês têm que integrar. Não esqueça dos irmãos e outros familiares que precisam da sua atenção também. E essa terapia de interação entre pais e filhos é algo que eu acho que é bem interessante. E se vocês tiverem interesse e quiserem aprender mais, pode falar com os organizadores. Eu posso dar uma palestra mais detalhada sobre isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de receber alguma pergunta, não sei quanto tempo tem. A pergunta foi de uma professora de uma criança de 12 anos. A criança foi diagnosticada com TEA e ela está apresentando, ele, né? Está apresentando comportamentos desafiadores. Então, como você, como professor, eu falo muito com professores, como que você pode trabalhar com isso? Chamar os pais e mostrar objetivamente o que está acontecendo e não fazer o diagnóstico. Eu falo, as crianças podem estar apresentando esses comportamentos por vários motivos. Eu não tenho condições de saber por quê, mas eu acho que está prejudicando o seu filho tremendamente. Ele está tendo esse relacionamento negativo o tempo todo com professores e crianças, não vai socializar, vai ser ostracizado, e ele não está aprendendo aquela troca com outras crianças. E gostaria de saber como eu posso te ajudar, mas quem sabe vocês podem descobrir um pouquinho mais. Descreva o comportamento objetivamente e com aquela compaixão pela criança que está sendo prejudicada, tá? Sem fazer o diagnóstico. Eu vou ler aqui, porque alguém mandou uma bebê de 1 ano que faz flapping desde mais ou menos 6 meses, não bate palmas, não manda beijos, não dá tchau. Já é hora de passar por uma avaliação? Eu tenho aqui o doutor Milton Genes concordando comigo. Sim. Vamos errar por... me deu até eu fiquei arrepiada, porque se é por causa dessa pergunta que eu vim falar de precoce, obrigada, faz uma diferença. Sim, vamos errar por exagerar. Afinal, toda mãe é neurótica, né? O pai, não sei. Eu sou uma avó neurótica. Mas eu acho assim, eu acho que vale a pena. O que vocês vão descobrir? No máximo, isso aqui, para mim, é o suficiente. E, às vezes, eu tenho que ser a pessoa que fala para os pais, volta para o pediatra, põe o pé no chão e fale. E agora, vocês têm a lei que os pediatras têm que fazer uma triagem até 12 meses, 18 meses, tá? E a sua criança já tem 1 ano. E não significa que a sua criança tem autismo, o transtorno de autismo, tá? Mas significa que vocês precisam de mais respostas, de mais pares de olhos que vão tomar o tempo para falar com vocês. E a intervenção, não só isso, mas a intervenção que vocês fizerem, que os profissionais fizerem, vai ser muito mais efetiva. Lembra daquele slide que eu mostrei para vocês? É muito importante. 1 ano é até antes daquele slide que eu mostrei para vocês. Então, o cérebro do seu nenê está muito aberto a experiências. Por causa daquela pesquisa que eu falei para vocês, dos olhos e da boca, né, que o nenê olha, nós sabemos que a intervenção precoce faz uma diferença muito grande e que o cérebro é muito mais flexível do que nós costumávamos achar. Tá? Olha, quem mandou, super obrigada. E a sua pergunta também, eu acho de professor também. Tá?